Salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 2h30 da tarde, boa tarde, uma excelente quarta-feira, um dia abençoado para todos nós. Nesse exato momento que o Thiagão está aqui gravando esse vídeo, Marino Inestrosa está na sua coletiva de apresentação. Thiagão, é claro, separou aqui algumas respostas para a gente trocar uma ideia. Nesse sentido, vamos falar do Brenner, agora sim é jogador do Vasco. O Vasco acabou de anunciar de forma oficial, tem aqui algumas palavras do Brenner também. E aí, família, que isso, hein? O Vascão tá ousado no mercado da bola. Germán Garcia Crova. Informação exclusiva. O Vasco fez uma proposta oficial por Cláudio Spinelli. E aí, nesse sentido, família, um canal que eu gosto muito de acompanhar, inclusive estou sempre trazendo aqui, né, alguns cortes. O Felipe, lá do canal Futebol Sem Clichê, eu peguei a reta final do vídeo dele falando da trajetória do Spinelli até viver esse excelente momento no Del Valle, e assim, uma situação muito parecida com a do Verratti, quando chegou no Vasco. Se você quiser ver a análise completa, eu vou deixar o link do canal aqui na descrição. Além disso, claro que vamos falar um pouco também sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco faz a sua estreia diante do Mirassol. Então chega aí que tem muita resenha nessa quarta-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Família, eu preciso muito destacar aqui essas duas situações, não tem nada a ver com o Vasco, mas eu acho interessante, né? Porque eu sempre falo com vocês, em momentos de dificuldade, olha para a grama do vizinho, não é fácil, tá? E aí eu tava vendo aqui a ESPN falando sobre a situação do Alisson, inclusive já passou pelo Vasco, né? Eu não sei se vocês estavam acompanhando, mas o Corinthians, na figura do Dorival, queria contar com esse jogador. E tá aí, só precisava o seguinte, pagar 1 milhão pro São Paulo liberar o Alisson. O Corinthians não tem esse dinheiro. Imagina isso acontecendo com a gestão Pedrinho. O Corinthians não tem 1 milhão para contratar o Alisson. E aí, a galera da Cinderela, o patati patatá lá do Resenha mais ou menos, eu também preciso destacar isso. Porque o meu avô, cara, ele, poxa, não era vascaíno, mas eu vivi com o meu avô uma das maiores alegrias da minha vida, que foi a Mercosul. A virada do Vasco, 4x3, eu tava com o meu avô, Raimundo. Tava com ele na casa dele, lá da minha avó, Mirtes. E eu fui dormir, família. Criança ainda, fui dormir, não aguento mais isso aí, vou 3x0 pros caras. Ele foi lá, me acordou. Thiagão, o Vasco fez um gol. Thiagão, o Vasco vai virar. O Vasco vai virar. E não virou, família. E não virou. Olha isso, que loucura, né? E ele já dizia pra mim, né? E ele falou pra mim, Thiago, tu vai levar pra tua vida. A língua é o chicote da vida. Olha só também, a galera lá da Cinderela, deu meia-noite, acabou o sapatinho de cristal. Botafogo prepara pedido de recuperação judicial para dívida de 1,5 bilhão. A marca do Botafogo é isso. A marca do Botafogo, gente. Para. Vocês estão mentindo pra vocês mesmo, cara. Para com isso, que marca relevante, cara. Vocês não vendem ninguém quer jogar no Botafogo, ninguém fala do Botafogo. É um clube sem, sabe, sem, cara, como é que fala? Sem sex appeal, não tem é sem graça, não tem relevância, não sabe? Aí tá aí, ó, todo ferrado agora, não tem torcida pra chegar um outro investidor, tá uma confusão. A Eagle Football vai passar um sufoco com vocês. Ninguém vai querer comprar vocês. A base de vocês não tem relevância, vocês não vendem ninguém, né? Tipo, caraca, a base lá é uma base forte, então a gente pode, né, um outro investidor, não vende ninguém, não aparece ninguém. Tá aí, ó. A língua é o chicote da vida. Cansaram de zoar o Vasco aí com essa situação que eu não gostaria de estar passando, isso é evidente, isso é claro, né? Infelizmente o Vasco, ao longo dos últimos anos aí, pessoas que estavam administrando o Vasco cagando pra gente, né? Pra você ver, o Pedrinho vem com um pouco de carinho, de responsabilidade. O Vasco já bateu numa semifinal, chegou numa final, tá conseguindo contratar jogadores, que o Marino Inestrosa falou sobre isso. Outros clubes aqui do Brasil tentaram, mas o Vasco conseguiu a contratação desse jogador. Deu meia-noite, Cinderela. Acabou o sapatinho de cristal. Vamos lá, família. Agora, seguindo aqui a nossa resenha pra gente falar do nosso Vascão, o melhor assunto do mundo. Primeiro, deixa eu destacar aqui essa postagem do Ryan. Teve um amigo até, Thiago, esquece o Ryan. Não, agora eu só vou torcer pelo Ryan. Mas como eu li aqui com vocês, uma postagem que ele fez, né, quando deu tudo certo, né, lá com o Bournemouth,
a galera comentou, poxa, Thiago, mas ele não tá falando do Vasco aí, tá agradecendo a família, a esposa e o Vasco. Cadê o Vasco nessa situação? E agora ele fez isso, família. No dia de hoje ele fez essa postagem, tô mostrando aí pra vocês, agradecendo, né, o Vasco, claro, também uma peça importante aí nessa trajetória do Ryan até chegar na Premier League, que era um sonho do atleta, né? Vamos lá, seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu falar com vocês dessas possibilidades aqui, ó. Tá aí. Vitória faz nova investida por David e pede que Tietê seja incluído na negociação. Vasco avalia a possibilidade e o negócio pode caminhar. E o Vasco também vem recebendo sondagens pelo lateral Vitor Luiz. Com a possível chegada de Cuiabano, pode acelerar a sua saída. Família, eu acho aqui todas essas situações bem complexas e complicadas, tá? O David ganha muito bem, já comentei sobre isso aqui com vocês. O Tietê, eu acho que ele não quer sair do Rio de Janeiro, né? Eu lembro que ele acertou com o Vasco muito por causa disso também. Não sei se a esposa dele estava grávida e ele, né, queria permanecer aqui no Rio, aí saiu do Botafogo para jogar no Vasco, 0800, né? Tinha acabado o contrato dele com o Botafogo. E o Vitor Luiz eu também não sei, cara, se o Vasco vai conseguir, né, liberar não, né, esse acordo para o jogador caminhar a vida dele, porque ele tem contrato, né, até o final do ano. Também deve estar aqui felizão da vida, salário pingando certinho. E o Vasco precisa, né, dessas saídas para conseguir novas contratações, família. Aqui eu fico na torcida, tá? Por mais que a gente vai comentar sobre o jogo de amanhã, e eu defendo o David como titular, por falta de opção. Por falta de opção. Porque o Vasco não tem um jogador de mobilidade, poderia ser o Bruno Lopes, mas acho difícil nem treinar entre os profissionais, aí eu vejo alguma notícia nesse sentido, vejo o Zuca e o Minete, né? Então, que é um atacante de mais mobilidade, mostrou isso na Copinha. Fora o David, não tem. Não tem. Eu não gostaria de jogar assim com 3 meias, por exemplo, com o Johan Rojas, Coutinho e Nuno. Nossa, vão passar o carro por cima da gente fisicamente. E o GB também não acho que é um jogo pra ele. De repente, assim, pra entrar no decorrer da partida, pra iniciar com a galera do Mirassol cheio de suco, né? Aí fica complicado, família. Então, fico aqui na torcida pra saída desses jogadores. Tenho que incluir aqui também o Hugo Moura, né? E aí a vida segue e tenho certeza que esse é o objetivo do Vasco, reduzir a folha para contratar outros jogadores, família vascaína. Seguindo a nossa resenha, e aí a gente vai falar um pouco sobre a partida de amanhã contra o Mirassol. Tá aqui, né, a galera do GE deu uma paz. Tô mais tranquilo com essa votação aqui, né? 5 votos na vitória do Mirassol e 4 votaram no empate e ninguém votou no Vasco. Pô, eu lembro muito bem disso, que em 2023, na estreia, foi um papo desse. E o Vasco conseguiu, né, ganhar fora de casa por 2-1. Família, caraca, amanhã 2-1 Vasco. 2-1 Vasco. Tô sentindo, pô, tô sentindo. Ai, meu Deus do céu, 2-1 Vasco. Eu não lembro a estreia do ano passado, deu um branco, cara. Eu lembro de 23, eu lembro de 24, mas não lembro da estreia do ano passado. O Vasco estreou com o Santos, vencendo também, né? Então, assim, foi 3 anos seguidos, né, família? O Vasco estreando com vitória, né? Venceu o Galo, venceu o Grêmio, na estreia de 24, venceu o Santos e vai vencer o Mirassol amanhã. É isso, pô, o papo tá dado. E aí, família, comentei até um pouco com vocês sobre a provável escalação do Vasco e eu concordo com essa aqui, tá? A página Cruzada Vascaína fez essa arte aqui bem bacana e colocou aqui, ó, Léo Jardim, Carlos Cuesta, Robert Renan, PH, aqui eu mudaria, tá? Eu tinha esquecido que eu penso diferente em relação ao Piton. Eu entraria com o Pumita, mesmo achando que o Diniz vai com o Piton, e também entendo que, assim, pra gestão de grupo, cara, é ruim isso aí. É ruim você botar o Puma com o Piton à disposição. Eu entendo isso. Mas, cara, é hora de pensar no melhor para o Vasco, sabe? E o Piton, como profissional, tem que entender que o momento dele não é legal, até fisicamente falando, né? É um jogador que teve uma lesão na reta final, tá voltando agora, tá em outra rotação, e o Pumita tá nessa pegada, né? Jogou a reta final do ano passado, né? Iniciou bem essa temporada, então eu acho que o Pumita teria que começar essa partida de amanhã, família. Na cabeça de área não tem o que fazer, é isso aí. Barros e Thiago Mendes, uma boa cabeça de área. Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Nuno e David, família. Se tivesse aqui uma outra opção, né, pro Vasco colocar no lugar do Nuno ou do próprio Coutinho, nessa ideia de ter um time mais forte fisicamente pra gente competir lá contra o Mirassol, que é um time organizado, que inicia, né, que constrói desde o início lá da defesa, com o Walter, os 2 zagueiros, né, um time que tem uma mobilidade, busca essa troca de passe e atacar a última linha em velocidade. Você pode reparar que todos os jogadores da frente têm esse perfil, né, de força. Tem um meio ali que pode ser o Eduardo, o Mugni, tem o Shailon também, mas jogam, né, com pontas de velocidade. O último jogo eu vi que foi o Alisson e o Galeano.
Galeano aquele do Ceará e o Alisson até jogou contra a gente as 2 partidas e foi muito bem. Jogadores de velocidade. Então o Vasco tem que tentar competir. Quando for subir as linhas, tem que ir para dificultar, não deixar o passe ser limpo, né? Porque aí a nossa defesa sofre lá atrás. E com o Nuno, Coutinho e, por exemplo, o GB, que aconteceu, né, contra o nosso rival, ficou muito ruim isso aí. Né? Um time com muita liberdade para jogar, pressão meia bomba do Vasco. Isso não pode acontecer amanhã. Por isso que eu sou a favor do David e até optaria por um outro jogador ali no lugar do Nuno Coutinho, mas a gente não tem nesse momento. Então eu acho que é a melhor opção aqui, família. Esse time aí, gostaria de saber a opinião de vocês. Vamos lá, deixa eu falar agora sobre o Brenner e também sobre o Inestrosa. Primeiro, deixa eu passar aqui algumas respostas dele de agora a pouco na coletiva de apresentação. Olha só. Boa tarde, aqui Duda Dal Ponte, da TV Globo. Marino, queria te perguntar sobre uma função específica no Vasco, que é do homem-gol. Porque Ryan e Verratti, que eram os caras que fizeram os principais gols do Vasco no ano passado, saíram. E aí chegou você e também o Brenner. Eu estava conversando com a torcida hoje nas ruas e eles estavam falando da necessidade do homem-gol. Queria entender de você o quanto você acha que você pode ser esse cara também aqui no Vasco, de fazer essa função de gols, né? E também sobre o seu nome, porque o Vasco falou que você quer ser chamado de Marino. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigada. Boa tarde, primeiramente. Bom, primeiro eu conheci, vi os jogadores que foram embora agora. Respeito muito eles por aquilo que fizeram por esse clube aqui. E nada, eu só venho aqui a fazer minha história e eu acho que eu tenho que fazer meu caminho. Respeito eles, como eu falei agora, mas que está falando aqui é Marino, então eu quero fazer meu trabalho, quero fazer minha própria história aqui com esse clube. Então, agora com o que você falou do meu nome, por causa do meu pai, que também é chamado de Marino. Então, eu gosto muito do nome e também por a relação que eu tenho com meu pai, que é muito forte. Então, também, para dar muita moral nele também. Marino, boa tarde. Igor Dorileu, da Band, seja bem-vindo. A gente ouve o seu nome ser falado aqui no Brasil desde o ano passado, principalmente depois do que você fez pelo Atlético Nacional na Libertadores. A gente ouviu o seu nome sendo ligado a vários clubes. Eu queria te perguntar se em algum momento do ano passado você realmente esteve próximo de vir jogar no Brasil, qual seria esse clube, se isso aconteceu, e qual foi o diferencial do Vasco que te convenceu finalmente de vir jogar no Brasil nesse retorno, né, depois da passagem na base pelo Palmeiras, agora pelo profissional. Sucesso. Boa tarde aí para você também. Sim, eu teve várias propostas dos times daqui do Brasil. Acho que a primeira foi do Botafogo e a segunda foi do Internacional, se não me engano. Aí a terceira foi do Vasco, que eu falei também com o Admar, a gente falou bastante no julho. E eu vim para cá porque eu senti que o Vasco foi o time que mais quis que eu vier aqui para jogar com esse time. Então, isso faz a diferença. Porque ninguém falou para mim, dos times do Brasil daqui que gostavam de mim, ninguém ligou para mim. Sou o Vasco que teve a oportunidade de falar no julho com o Admar. Boa tarde, Marino. Aqui, Brian Lucas, Colina, 1927. O Vasco esse ano, já no passado, né, trouxe o Cuesta e o Andrés Gomes, esse ano o Rojas, e você chegando agora. Qual a influência desses jogadores que tiveram na sua vinda e o quanto eles podem ser importantes na sua adaptação aqui no Vasco? Obrigado. Boa tarde. Não, primeiramente, eu acho que é muito bom ter, gente do meu país também, porque é importante também ter uma boa relação fora do campo também, você sentir bem também, compartilhar também com eles, curtir bastante. Isso faz parte também do atleta, então eu acho que fora do campo é muito bom para mim, porque eu já joguei fora também e tinha também colombianos também, graças a Deus, e senti isso muito bom fora do campo. Agora, dentro do campo, acho que é muito bom, porque a gente da Colômbia se apoia muito também. E nada, eles querem ganhar, eu também. Eu acho que dentro do campo a gente vai se ajudar muito, também com o idioma também, é muito importante também para ajudar eles também, eu que falo um pouquinho mais. Ai, família, cara, eu amo ser Vasco, cara, eu amo vascaíno. A gente tem um senso de humor maravilhoso, cara. Tô lembrando aqui, ontem, né, daquele vídeo da Vasco TV. O vídeo do Marino. E aí o amigo lá comenta, poxa, ele fala o português melhor que o Bruno Henrique do Flamengo. Eu amo demais, cara. Pelo amor de Deus. Ai, Senhor. Família, é legal, né? Bacana
essa apresentação. Eu ainda, nesse momento, não ouvi nada no sentido, né, se ele vai para o jogo. O Vasco está marcado, né, daqui a pouco para viajar lá para São Paulo para encarar o Mirassol. Eu não sei se o Inestrosa vai com a delegação, né, vai ser relacionado para essa partida. Espero que sim. Né, de repente ele consegue ali ter alguns minutos, né, na partida, ali no segundo tempo. Não sei se ele está apto a jogar fisicamente, quero dizer. A questão da documentação, de ser regularizado, eu acho que ficou tudo certo no dia de ontem, né? Foi informação do Joel Silva. Então vamos aguardar, qualquer coisa a gente troca uma ideia no nosso último vídeo. Cara, mas bem bacana, né? O trabalho do Vasco, esse trabalho que o Vasco vem fazendo em relação aos jogadores, porque é por aí, né, família? O Vasco vai perder, eu acho que quando tiver que ter ali um leilão, né, pelo jogador. O Vasco não tem essa força financeira hoje, mas esse contato com o jogador, de ligar, de buscar, de conversar, de mostrar o projeto, de tentar alinhar, né, claro, os objetivos individuais com o do Vasco, coletivo, porque é um jogador jovem que quer disputar uma Copa do Mundo, e a gente fala, né, da importância de você ter jogadores sendo convocados. Num primeiro momento a gente não gosta, né, porque você perde o atleta, e aí, né, continua tendo rodada e tem um desfalque ali, ou acontece o que aconteceu com o PH que voltou muito mal, mas família, é um detalhe importante. Isso pesa, né? O Andrés Gomes não estava sendo convocado. Ele não estava nem jogando lá na França, chegou, viveu um bom momento no Vasco, convocado. Pô, tu acha que isso também não foi um fator importante para a chegada do Inestrosa? Claro que foi. Então, poxa, que trabalho bacana aí que vem fazendo o Admar, Pedrinho, o Diniz também, que participa muito ligando para os jogadores, e o Vasco conseguiu contratar um jogador com potencial para ajudar, com a característica necessária. Hoje a gente precisa de um jogador para ajudar o Andrés Gomes com esse perfil de velocidade, de dar tapa na frente, de ajudar sem bola, e o Inestrosa chegou, e que bom que ele tá muito motivado para nos ajudar, família vascaína. E aí vamos falar sobre o Brenner. Tá aí, família, ó. Vasco acerta a contratação do atacante Brenner. O jogador realizou exames médicos, foi aprovado e assinou o contrato em definitivo até dezembro de 2029. Tá aqui, ó, aspas para o Brenner. A expectativa é muito boa, alta. Estou muito feliz de voltar ao meu país, de poder vestir essa camisa do Vasco. Espero que todas as expectativas sejam atendidas e que tudo ocorra bem. Escolhi o Vasco pela grandeza do clube e o projeto que me foi apresentado pelo professor Diniz e pela diretoria. Estou ansioso para encontrar com a torcida. Já joguei contra e sempre me surpreendi com a força dos torcedores do Vasco. Tá aí, Brenner. Família, é um jogador, até comentei lá na postagem, né? Tô esperando 20 gols seu, hein, irmão, na temporada. E, poxa, cara, é um jogador que... Eu falei muito sobre ele aqui, né, família? A dinâmica que ele traz pro Vasco. Ele é totalmente diferente, né, do Verratti, por exemplo. É um jogador de mais mobilidade, de fazer esse facão. A gente trouxe aqui, né, algumas análises e espero que, poxa, esteja muito motivado e que ele tenha sucesso, assim como teve com o Diniz no São Paulo, que ele tenha sucesso aqui e seja essa peça importante em número de gols, né, família? A gente precisa recuperar esses gols. O Verratti fez 27 no ano passado. Ryan também fez um número bacana de gols, então o Brenner chega para nos ajudar nesse sentido. Até pegando o gancho, né, da pergunta da jornalista ali pro Marino, e ele não falou, né, tipo assim, eu não... Porque eu acho que também não é uma característica dele, né, de marcar tantos gols. É um cara que ajuda muito taticamente, tem a sua velocidade e ajuda os companheiros, né? De repente é um jogador que vai ajudar muito o Brenner a marcar os gols. Então eu tô com uma expectativa alta, eu gostei muito desse movimento do Vasco em relação ao Brenner. Não é o craque, mas eu acho que é um jogador que vai somar, família, que vai somar, que vai ajudar e tem talento, tem qualidade para ajudar, né? E aí a gente finaliza aqui o nosso vídeo com essa informação do Germán Garcia, tento falar bonito aqui, Germán Garcia Crova. Deixa eu até ver se tem alguma coisa nova aqui, família, que aí a gente já comenta, né, nesse vídeo mesmo. Vamos lá, não tem nada novo. Deixa eu ver aqui se eles vão ser regularizados. Brenner não joga, não. A gente fala sobre isso, né, no nosso próximo vídeo. Então tá aí, família. Germán Garcia Crova. Vasco fez uma oferta formal por Cláudio Spinelli. A mesma é para adquirir definitivamente o goleador argentino. E aí, família, para deixar aqui a minha opinião mais uma vez sobre esse jogador, pega esse corte aqui bem rápido do canal Futebol Sem Clichê. Olha só. Europa. E ali, pessoal, ele começa a ficar sendo muitas vezes emprestado pelo Crotone.
equipe que adquiriu os seus direitos. Eu acho que isso atrapalhou um pouco a carreira do atleta, ele não conseguiu se desenvolver, aí voltou para a Argentina, jogou na Eslovênia, foi para a Ucrânia, ficou rodando pra caramba, foi jogar em Israel. Então, assim, acho que isso atrapalhou demais a carreira do jogador, ele demorou um pouquinho para conseguir se firmar. A partir de 2024, que ele começa a ter um desempenho um pouco melhor, ele joga um pouco no Israel, um pouco no Defensor, né, marca mais uns gols, e agora em 2025 ele realmente teve uma temporada de alto nível, jogando Sul-Americana, Libertadores, Liga Equatoriana, jogou contra River Plate, Galo, Vasco, marcou gol em todo mundo, então tá no momento de consolidação da sua carreira, beleza? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho de possivelmente Cláudio Spinelli reforçando o Vasco? Bem, galera, eu tô gravando o vídeo, a negociação ainda não se desenrolou, a gente não sabe muita informação. Mas pelo que eu tenho de informação, não vai ser um negócio muito caro. Tá bom? Especulava-se entre 2, 3 milhões de dólares uma aquisição do Cláudio Spinelli. Por esse valor, eu acho uma aposta excelente que o Vasco está fazendo. Claro que acaba sendo uma aposta, um jogador que realmente não tem uma carreira prévia tão positiva assim, mas temos que entender. Centroavante, galera, é uma posição que normalmente a maturação é um pouco mais tarde. Se você olhar aí jogadores que brilharam no nosso futebol, o próprio Verratti, o Germancano, são atletas que com 25, 26 anos de idade não davam assim, com alta média de gol, jogando em grandes centros. Acontece, tá bom? De muito jogador demorar um pouquinho para atingir esse pico com o centroavante. Isso é muito comum. Pelas características que ele tem, pelo que ele vem performando nos últimos 18 meses e pelo custo-benefício, que vai ser, eu acho, um bom nome, é um cara que vai suprir aquela função de 9, brigador, bola alta, dentro da área. Então eu acho uma aposta, mas uma aposta excelente que o Vasco está fazendo. Caso dê errado, não foi uma operação muito cara para os cofres do clube. Você tem um Brenner ali para ser um cara de mais mobilidade, o Spinelli para ser um centroavantão mais matador dentro da área. Eu acho que o Vasco fica bem servido no comando do ataque, beleza? Tá aí, família, uma situação parecida, né? Assim, com uma questão de idade ali, uma diferença considerável, né? Porque o Verratti chegou aqui, acho que com 34, me corrijam aí se eu estiver errado, e o Spinelli tem 28. Então é um jogador que nesse momento tem uma capacidade física, a gente viu que corre bem, que consegue pressionar, que tem esse estilo, né, de jogador argentino, como o Verratti chegou aqui com muita disposição, guerreiro, e tecnicamente eu prefiro esperar, porque eu só assisti 2 partidas, né? Eu poderia até ter assistido o Del Valle, que jogou contra o Galo, mas não acompanhei, e contra o Vasco, até falei com vocês, né, que poxa, ele demonstrou ali, fazer a parede, dificultar pros zagueiros, mas a zaga do Vasco, João Vitor e Freitas. E no segundo jogo, João Vitor e Hugo Moura. A gente sabe que não é uma zaga assim que vai testar o centroavante. Mas mesmo assim, claro, a gente tem que confiar no scout do Vasco. Eles têm mais ferramentas, né? Tem lances e conseguem né, ter essa noção melhor que o Thiagão, por exemplo. Mas o pouco que eu vi e pela fase do jogador, né, 50 e poucos jogos, 28 gols, cara, é uma contratação interessante. É como o Felipe disse, é uma aposta, né? Porque é um jogador que, assim como o Verratti, o Vasco apostou no Verratti. O Vasco não tinha certeza que o Verratti ia chegar aqui e vingar. A realidade é essa. Porque era um jogador que até então estava passando ali pela segunda divisão, pela terceira divisão, e aí teve a sua primeira chance na primeira divisão como titular, como referência do seu time, foi bem, né, tava ali quando o Vasco contratou como artilheiro, junto com o Michael Santos, né, Michael Santos, alguma coisa assim, um outro atacante que o Vasco estava analisando, chegou no Vasco, vingou, virou o que virou, nossa, uma referência, capitão. Então também foi um jogador que estava nessa pegada de viver o seu auge técnico, o seu bom momento, né, próximo ali de chegar no Vasco. Quando chegou, continuou vivendo um bom momento. De repente, isso pode acontecer aqui com o Cláudio Spinelli. Eu acho que é uma situação parecida, segundo o canal Futebol Sem Clichê. Foi um cara que estava passando por vários clubes, foi emprestado para a Itália, foi vendido para a Itália e lá não se firmou, passou por futebol da Eslovênia, sei lá, Israel, e né, até vingar em 2024 no Defensa e Justiça e chegar agora no Del Valle, e aí essa sequência que ele tá tendo aí, né, de 52 jogos, 28 gols, inclusive marcou 2 contra o Vasco e fez um gol também, eu acho, contra o Atlético Mineiro aqui. Eu sei que foi um na Arena MRV, né, família? Vamos aguardar, a proposta tá na mesa e eu acho que o jogador, ele vai aceitar, né? Ele quer, com certeza, quer atuar aqui no futebol brasileiro. Vamos ver se o Del Valle vai aceitar a proposta do Vasco. Fui!